Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flaco Lopes, hein? Nada Flaco, um dos melhores centroavantes em atividade no futebol brasileiro. E tem quem menospreze, decide o jogo, o clássico choque rei, que foi marcado por confusão, problemas de arbitragem, reclamação, o Abel não falou no final do jogo, em meio a preservações dos times aí pensando na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora falar desse resultado, 2-1 para o Palmeiras na última bola. Que falha do goleiro Rafael, hein? Que já tinha falhado no gol anulado do Lázaro, né? A bola na mão dele, mas ele também fez algumas defesas importantes. O futebol é muito cruel nesse sentido, né? Mas ali ele sai catando borboleta e mérito do Flaco também, que no levantamento do Rony se antecipa, sobe no terceiro andar e testa para o fundo da rede aos 56 minutos e meio, decretando a vitória palmeirense, que faz com que o Palmeiras não se afaste tanto da liderança da parte de cima da tabela. O São Paulo já ficou ali com 38 pontos, mas enfim, um jogo muito tenso, dá pra gente colocar dessa forma. O Luiz Ubeldia cumprindo suspensão, como é de praxe, né? Ele trabalha 3 jogos e folga 1. E o Abel Ferreira reclamando a todo instante, o João Martins sendo expulso, reclamação de parte a parte, até que, óbvio, né? Óbvio. Os jogadores, eles apenas refletem o comportamento dos seus comandantes. E aí, no final, sobrou até soco. Pancadaria no túnel, no acesso, no campo, confusão, o Rui Costa, diretor executivo, Anderson Barros do Palmeiras, os caras envolvidos. Assim, uma confusão federal que provavelmente pode ter uma súmula carregada aí do Rafael Claus para supostos e posteriores julgamentos. E aí a gente pode ter até punições mais severas para ambas as equipes. Vamos para a escalação, porque quem preservou mais foi o São Paulo. Vamos lá. Semana de Libertadores. O Palmeiras precisa reverter um resultado, uma vantagem que é do Botafogo. E é o Botafogo, um dos melhores times da temporada. Jogo no Allianz Parque, tá 2-1 para o Botafogo. Então, com esse 1 gol de vantagem, o Palmeiras precisa fazer 2 de diferença, 1 para ir para pênaltis, 2 para avançar. O São Paulo empatou com o Nacional fora de casa. Decide em casa também, uma vitória simples, leva o tricolor para a próxima fase. E o adversário, embora o São Paulo tenha tido dificuldades no Uruguai, é muito mais frágil do que o Botafogo. Mesmo assim, foi o São Paulo que preservou. O Rafinha, Lucas Moura ficou para o segundo tempo, o próprio Luciano acabou entrando depois. Quem mais? O Alan Franco, né, que é zagueiro titular, o Jonathan Calleri, jogadores que foram colocados do banco de reservas exatamente porque o Palmeiras estava construindo a sua vantagem. Ele começa com o Rafael no gol, e aí ele não descaracterizou tanto em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense na semana passada, claro, é lanterna, dessa vez era o Palmeiras, era um clássico, então lá ele colocou todo o time reserva e venceu o jogo. Nessa partida, ele deu uma preservadinha, mas também, né, não descaracterizou tanto assim. Né? O Moreira na lateral direita, o Arboleda e o Sabino e o Ferrarese, 3 zagueiros. Aí o Michel Araújo começou como ala pela esquerda, com o Ferreirinha e o André Silva no ataque. Só 2 volantes, o Nestor e o Bobadilha, com o Rato e aí, como eu disse, o Ferreirinha e o André Silva. Só que aí o Ferreira machuca no começo do jogo. E aí, vejam só, né? É aquele risco. Pô, você prioriza brasileiro ou Libertadores? Não pode descuidar do brasileiro, mas tem jogo importante pela Libertadores. Estourou o Ferreira. Não sei se ele machucou a ponto de não poder jogar. O jogo é só na quinta-feira, né, o do São Paulo. Mas, enfim, se daqui a pouco ele bota o Lucas o jogo inteiro, é sempre o risco, né? Então, eu entendo de verdade quando você prioriza a Libertadores e tem uma chance de avançar. Eu não consigo criticar o treinador que faz isso. Eu estou apenas dando o fato aqui de que o São Paulo preservou mais do que o Palmeiras, que tem um desafio, na minha opinião, mais difícil no meio da semana. Vamos lá. E a estratégia seria interessante se ele tivesse pelo menos empatado o jogo e estava conseguindo até o último minuto de jogo, a última bola praticamente, mas enfim, acabou perdendo o jogo. Aí o Patrick foi o jogador pelo lado esquerdo, né, que na verdade entra no lugar do Ferreira, e aí ele faz a lateral e o Michel Araújo avança, teve essa mudança tática ainda no primeiro tempo, e aí o Patrick teve esse choque de cabeça, ambulância no campo e tudo mais, muita preocupação, saiu para a entrada do Alan Franco. Então ele entrou e saiu no jogo, foram as trocas aí do São Paulo e o time do São Paulo. O Palmeiras, ele coloca o Marcos Rocha,
fazendo a saída da linha de três, não três zagueiros como ele vinha jogando, mas o Marcos Rocha praticamente como um terceiro zagueiro, uma linha de três ali defensiva com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. Deixa o Vanderlan no banco para entrar o Caio Paulista, que depois é substituído pelo Vanderlan. No meio de campo, ele tem o Richard Rios, o Zé Rafael e o Rafael Veiga, e aí ele começa com o Estevão entre os titulares, com o Lázaro e o Flaco Lopes. Esqueci de alguém? Não, é isso. Esse é o time do Palmeiras. Aí o Felipe Anderson entra no segundo tempo, o Rômulo entra no lugar do Veiga, o Moreno entra no lugar do Zé Rafael e o Rony entra no lugar do Rios. O Rony faz o cruzamento para o gol do Flaco e o Felipe Anderson faria a jogada do gol do Lázaro, mas o gol foi anulado por uma interferência do Flaco Lopes em impedimento no chute do Lázaro. Eu vou dizer um negócio para vocês. É muito comum as arbitragens anularem esse tipo de gol, tá? Quando o jogador em posição de impedimento, ele está no raio de ação do goleiro, ou ele está na direção da trajetória da bola. Se você olhar a câmera por trás, eu não acho que o Flaco esteja na frente da bola, mas ele está, digamos, no raio de ação, pelo menos do chute. E aí, se o Rafael vacila, como eu até disse, né, a bola em cima dele ele acabou espalmando para dentro, entendeu a arbitragem que o Flaco interferiu. Eu achei menos interferência, mas eu concordo com a interferência, mas eu achei menos interferência do Flaco do que uma falta na origem. Se você pegar o lance em câmera lenta e o VAR faz isso, é que eu acho que a partir do impedimento e eles entendendo que houve interferência, eles nem analisaram o restante. Mas esse lance também foi checado pelo VAR, tá? Só que aí, na comunicação do Klaus, ele coloca que o gol foi anulado pela interferência do Flaco Lopes. Mas eu diria pra vocês que, beleza, a interferência eu aceito. Mas pra mim foi falta na origem. E aí o lance já parava ali. Porque se você pegar o lance em câmera lenta, como eu estava dizendo, o Alan Franco ele chega antes na bola. Quando ele chega antes na bola, o Felipe Anderson pisa no pé dele. Quando ele pisa no pé dele, ele tira ele da jogada. E aí ele segue com a bola dominada para cruzar para o Lázaro fazer o gol. Lance de origem de ataque, infração, o gol teria que ter sido anulado só por causa disso. Então, não vejo motivo para reclamação nesse aspecto do gol anulado pelo Palmeiras. Da expulsão do Luciano, porque o Luciano empata o jogo numa jogadaça do André Silva. Olha, ele faz um pivô maravilhoso, espetacular. O Luciano, ao seu estilo, chuta no cantinho, indefensável para o Everton. E aí ele vai lá, chuta a bandeirinha de escanteio, manda a torcida calar a boca, toma um amarelo. Bobo, né? Mas enfim, beleza, não vou ser aqui contra o futebol raiz, né? Porque não, tem que ser isso mesmo, não, vai comemorar com quem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tem esse ônus, né? O cara tem que dar o cartão amarelo, por quê? Porque a gente está falando de controle de jogo, ambiente tenso, né? Galera já com os técnicos já fazendo toda essa ode a problemas de arbitragem, a rivalidade, a calendário, não sei o quê. Aí já tem histórico, aí vai lá o Luciano e provoca. É óbvio que ele aumenta essa combustão no jogo. Cartão amarelo. Aí depois ele faz uma falta nítida para cartão do lado da área, mas isso já com 50 minutos de jogo. E recebe o segundo amarelo expulso. Também não tem do que reclamar nesse aspecto. O primeiro gol, que até fui na ordem cronológica aqui meio invertida, mas vocês entenderam, né? Porque vocês viram o jogo. O gol, que é no começo do segundo tempo, o gol do Flaco Lopes, a bola bate no Estevão e oferece ao Flaco. E ali a arbitragem dá impedimento no campo, mas aí o VAR serve para isso. Beleza, tudo certo. O VAR viu que, quando toca no Estevão, ele oferece ao Flaco a bola em condição legal. Então tá tudo bem, sem problema nenhum. Gol do Palmeiras validado. O Luciano empata de forma legal, o Luciano é expulso de forma legal, o gol do Lázaro é anulado de forma legal, e aí tem o gol do Flaco também, que é falha do goleiro Rafael, mérito do Flaco, não tem nada a questionar nesse sentido. Talvez o Palmeiras possa reclamar por um suposto pênalti do Lucas Moura. Uma cobrança de falta pelo lado direito de ataque, em que ele salta e, quando a bola vai bater no braço, ele dá uma recolhida. Minha visão, olhando o lance com a câmera de trás do gol, é que quando a bola bate, o braço já está ao lado do corpo, numa condição natural do salto do Lucas. Ele não está com esse braço aberto e estendido. Ele, inclusive, recolhe antes da bola bater. Mas eu só vi essa imagem, tá? Se tiver um outro ângulo que daqui a pouco a gente consiga ver o ponto de contato com esse braço mais aberto, tá bem. Mas natural. Bola na mão sempre vai gerar polêmica, o Palmeiras vai reclamar, tá tudo bem, enfim, acho que não é isso, mas ok. Acho que esse é um motivo, pode ser um motivo para o Palmeiras reclamar. Agora, para dar todo esse quiprocó no final do jogo, cara, que loucura. E aí foi pancadaria no campo, pancadaria no vestiário. E aí o Palmeiras resolveu não conceder entrevista coletiva. Aí o Abel Ferreira não concedeu a sua entrevista. E aí já tem o histórico, né? Porque no Morumbi
no ano passado ou esse ano, agora eu não lembro, né, num dos últimos clássicos, aí disseram que não ofereceram a sala de conferências para o Abel poder falar. E aí teve aquele quiprocó da Leila com o Júlio Casares, depois eles se entenderam. E eles realmente têm uma boa relação, mas vão precisar entrar em campo de novo, né? Porque, caramba, né, se cria cada vez mais um desconforto aí entre essas duas equipes. E o Palmeiras emitiu uma nota que, diante dos... Diante dos lamentáveis acontecimentos, em função das tristes cenas ocorridas, que eu concordo, tá? Potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das 4 linhas, a direção do Palmeiras decidiu que o seu treinador e seus atletas não darão entrevistas nesse domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte. Tá, mas assim, vamos lá. Desastrosa arbitragem. Eu coloquei aqui todos os lances da arbitragem e tem um lance em que o Palmeiras forçando aqui, pode reclamar. Eu não entendo como pênalti, mas eu reconheço que é polêmico, é discutível e tal, ok. Quantos lances a gente tem em todos os jogos? Aí nós estamos falando de um lance que nem é algo tão claro e cristalino, a ponto de você entender como uma arbitragem desastrosa. Todos os outros lances em que o gol do Palmeiras foi validado, em que o outro gol do Palmeiras foi anulado, não vi problema nenhum, de verdade. Lamenta que mais uma importante vitória seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte. Mas aí, os responsáveis são apenas integrantes do São Paulo? O Palmeiras também digamos, não participou disso? Não teve confusão com o Anderson Barros no campo, com o Richard Rios se envolvendo em confusão, com o Zé Rafael? Foram só personagens do São Paulo? Então, assim, não consigo entender essa nota. Acho que, provavelmente, pelo que eles estão dizendo, o Abel ia botar gasolina no fogo, né? Ia reclamar, ia estender tudo que ele fala, gera uma repercussão muito grande. Então, eles decidiram preservar o Abel. Tá bem, mas do jeito que eles colocam na nota, parece que foi a pior arbitragem do mundo contra o Palmeiras, que ganhou o jogo, inclusive, e que tudo que aconteceu no final do jogo foi de responsabilidade só do adversário, que, obviamente, tem participação, tem também os seus responsáveis e que tem que ser punidos também. Agora, não me parece que seja o caso de só problema com o adversário e não com o Palmeiras. Enfim, choque rei, eletrizante, elétrico, e dessa maneira o que importa é que o Palmeiras saiu vitorioso e com isso, deixa eu olhar até aqui a tabela do Brasileirão, porque aí ele foi a 41 pontos, né? E não se distanciou tanto assim do Fortaleza, que é o líder. Botafogo e Flamengo estão jogando enquanto eu estou gravando. Então, 4 pontos do Fortaleza, que tem 45 pontos. O Palmeiras chegou a 41. E Flaco Lopes, hein? Falei na abertura desse vídeo, vou repetir. Esses dias me perguntaram, e a gente fez aquelas comparações em rede social, né? Centroavantes no Brasil, Flaco Lopes ou Bolazzi, ou Verrete e tal, e eu fui escolhendo o Flaco Lopes. Não que os outros sejam ruins, tá? Mas é aquela brincadeirinha que você vai na predileção. E muita gente tirou sarro de mim, né? Falou, pô, Flaco Lopes e tal. Gente, artilheiro do Paulistão, hoje ele decidiu o jogo, e na bola aérea, ele é um dos melhores jogadores, talvez o melhor, tá? É que o Pedro, né, é meio fora da curva, em todos os sentidos. Mas na bola aérea, cara, olha, difícil bater esse gringo, hein? E ele realmente está sendo um dos principais centroavantes do Brasil, do futebol brasileiro na temporada. Flaco Lopes tem que ser titular, e quando você levanta a bola para ele e ele está na área, cara, ele sempre provoca algum problema para o adversário. Decidiu o jogo para o Verdão. Comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!